para abrilhantar essa noite, tem ele que vocês já conhecem aqui de casa, Jones Manuel. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Mário. Boa noite para todo o público do Critique Podcast. É um prazer estar aqui pela quarta vez. É a terceira, já é música já. É a terceira. Então é um prazer estar aqui pela terceira vez. Que legal. E aí a gente tem um cara aqui que escreve muito bem aqui, recomendo bastante os textos dele. Aliás, se vocês não leram o Bestiário do José Múcio ali, aquilo é esplêndido, mostra assim um trabalho assim impressionante. Pedro Mari, bem-vindo ao Critique. Primeira vez, né? Muito obrigado. Primeira vez, eu ia justamente falar, um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Boa tarde, Mário, boa tarde a todo mundo que está acompanhando também em casa. Que legal. Galera, o pensamento crítico é a alma do negócio. Se discordar da gente, coloque as fontes. A gente está louco para aprender também. Coloque as fontes. Vamos começar um pouco falando do que a gente está vivenciando. Eu vejo no Brasil muitas pessoas indo às ruas há um tempo. Algumas vão às ruas, inclusive, para ficar na frente de quartel, para destruir patrimônio, né? Foi o que aconteceu, né? Na tentativa de golpe do 8 de janeiro. E, recentemente, agora, a gente tem visto as manifestações de anistia contra. E ontem ocorreu ali as manifestações, né, do pessoal, o break, dos entregadores de aplicativo. Tantas pessoas indo às ruas, por tantas razões, mas será que as causas são as mesmas, né? O que você comenta, Jones, para começar dessa turma do break, especialmente? Né? Eu acho que, por falar em ir às ruas, antes de falar do break dos apps, a gente tem que destacar o que aconteceu esse ano em Belém do Pará, né? Sim, que foi pouco noticiado na mídia hegemônica, inclusive na dita mídia progressista, né? Lá em Belém do Pará, o governador Helder Barbalho queria acabar com a educação indígena presencial, fazendo um ataque aos povos indígenas e um ataque também à docência, aos professores e professoras, né? O movimento indígena se organizou, fez uma luta gigantesca, uma unidade com o movimento sindical dos professores e professoras, com apoio de estudantes, movimentos sociais, ativistas das cidades e por aí vai, e conseguiu derrotar o governo Helder Barbalho, ocupou a Secretaria de Educação por semanas e dobrou um dos governadores com maior nível de aprovação do Brasil. A família Barbalho controla o Pará quase inteiro, tem mais de 80% das prefeituras, o Helder tem mais de 70% de aprovação, é chamado de Rei do Norte, né? Conhecido como Rei do Norte e tal, e ele foi dobrado pela luta do movimento indígena junto com o professorado e toda a militância política de esquerda progressista de Belém do Pará. E aí, pareceu pouco, destaque, a gente teve também paralisação da enfermagem, numa demanda de luta por regulamentação das 30 horas semanais de jornada de trabalho. A enfermagem, né, sofre. Fala caramba, e luta muito, conseguiu arrancar o piso da enfermagem em 2022, do Congresso reacionário, Bolsonaro presidente, foi aprovado, foi a maior conquista trabalhista dos últimos 8, 10 anos do país, acho que desde a PEC das domésticas, que a gente não tinha uma categoria tão grande, porque juntando enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem, a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas, né? Conseguiram o piso. Depois o empresariado via STF esquartejou o piso da enfermagem, mas assim, ganharam no Congresso e dobraram o Bolsonaro e o Paulo Guedes. A gente teve também em fevereiro uma jornada de lutas pelo fim da escala 6x1, que conseguiu acontecer em mais de 50 cidades, com participação muito intensa do PCBR, o partido político que eu milito, por aí vai. E agora a gente está tendo o break nacional dos apps, que hoje eu estou com um portal de notícias, né, o Farol Brasil, que vem fazendo acompanhamento jornalístico do Brasil e do mundo. A gente entrevistou hoje o Nicolas, que é uma das lideranças da categoria. O Nicolas falou que esse foi o maior break dos apps da história. Caramba, eu vi que tinha muita gente. Muita gente, e que a adesão, inclusive, surpreendeu eles, que eles viram que em cidades, em regiões, motoristas, trabalhadores que pararam sem estar em contato com o Comando Nacional, sem estar em articulação organizativa, a galera um com o outro, no boca a boca. A galera viu na internet, ó, paralisação, vão parar também. Então, assim, um sucesso, o que mostra capacidade de organização e politização da classe trabalhadora, mesmo a classe trabalhadora com pouca experiência sindical, a próprio processo de exploração capitalista ensina e chama a luta. E mostra que é possível retomar as ruas da extrema-direita. E aqui eu caminho para concluir o comentário para passar para o Pedro. Veja, desde 2013, na verdade, se criou o que eu gosto de chamar de trauma de junho.
Né? Qual que é o trauma de junho? Junho de 2013 começou com a pauta de esquerda, uma pauta em defesa de ampliação de serviços públicos, de passe livre e por aí vai, e a gente perdeu as ruas. No que a gente perdeu as ruas, uma boa parte do campo chamado de progressista, ao invés de reconhecer seus erros e fazer uma análise profunda sobre por que perdeu as ruas, aderiu ao que eu gosto de chamar de um gangsterismo sociológico, que é esse negócio de guerra híbrida, que isso é uma vulgata de quinta categoria, que não serve para nada, que é pensar uma cena política sem contradição, sem luta e sem disputa, achar que o imperialismo fica só manipulando de cima, como se fosse uma tela de videogame. Veja, o imperialismo existe, o imperialismo atua, mas o imperialismo também erra, o imperialismo também é derrotado. Se o imperialismo conseguiu interferir, e é inegável que sim, a gente não pode só colocar a culpa na ação do imperialismo, porque é natureza do imperialismo atuar o tempo inteiro para garantir seus interesses. A gente tem que explicar por que a gente perdeu. Pós-junho de 2013, boa parte do que se chama de esquerda criou um trauma das ruas, criou um trauma da mobilização, criou um trauma de fazer política para além da institucionalidade burguesa. Então, todo movimento de rua, a galera acha que ele vai ser imediatamente capturado e transformado numa pauta da direita, da extrema-direita. E aí há, inclusive, uma hostilidade desses ditos progressistas. Se você passear hoje pelo Twitter, você vai ver um bocado de gente falando merda sobre o break dos apps, e não só no Twitter, né? Ah, sim, os trabalhadores sempre são rechaçados. Ontem, um brilhante jornalista, muito experiente, o Fábio Panúzio, no ICL Notícias, ele cometeu uma barbeiragem informativa. Ele falou que os trabalhadores recusaram o PL dos aplicativos do governo Lula porque não queriam pagar Previdência Social. Isso é falso. Os trabalhadores recusaram o PL do governo Lula, porque era um PL feito a mando da Uber, que só beneficiava a Uber e que não ouvia os trabalhadores. O Glauber Braga, deputado federal, era presidente da Comissão de Participação Legislativa, levou as lideranças do Brasil inteiro, dos motoristas, entregadores, motoboys, e você vê, meu irmão, luta de classes na veia, a galera dizendo que a empresa só ganha e não assume custo nenhum e que o PL não entrava nisso. Então, o custo da gasolina, do automóvel, da manutenção, da alimentação e tal, fica todo para o trabalhador. E a empresa controla quanto ele recebe, controla toda a dinâmica algorítmica de regulação do trabalho, e o PL não mexia nisso. Então, o que a gente viu, isso está disponível no YouTube, viu, gente? Comissão de Participação Legislativa, PL dos aplicativos, depois podem conferir lá e ver a fala dos trabalhadores. Mais de 3 horas de vários trabalhadores falando, e a galera descendo pau na Uber, descendo pau nas empresas. E uma das maiores reclamações era dizer que o governo não ouviu os trabalhadores e só sentou de verdade para dialogar com a Uber. Então, esse negócio de dizer que os trabalhadores não quiseram o PL dos aplicativos porque eles são empreendedores, porque eles são de direita e não sei o que, isso é mentira. Isso não é verdade. Então, parabéns à galera que organizou o break dos apps. Acho que tem que avançar cada vez mais nessa organização sindical. A gente está aqui para fortalecer, para divulgar, para ampliar. E eu acho que é fundamental a gente lembrar que política, numa perspectiva da classe trabalhadora, se faz majoritariamente por fora da institucionalidade burguesa, pressionando a institucionalidade burguesa. Porque se a gente acha que política é só negociação de cúpula no Estado burguês, é como pegar um time da Série C e colocar para jogar no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. A tendência é sempre perder. A gente tem que trazer o jogo para o nosso campo. E o nosso campo é na rua, na organização popular, na pressão de base da classe trabalhadora. Pedro, você não acha que é muito controle na mão dessas plataformas ali, dessa galera? O que você comenta aí um pouco também dos organismos, né? Eu acho que a gente tem que lembrar também que nem sempre teve, digamos, esse molde de trabalho que foi hegemônico no Brasil, né? E nesse sentido, tratando especificamente do break dos apps, é bom lembrar a batalha que foi a entrada da Uber aqui em São Paulo, especificamente, e quem comandava a cidade de São Paulo naquele momento, que era o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E naquela ocasião, eu lembro, da época já tinha uma coisa muito curiosa, assim, companheiros, às vezes, de esquerda ou progressistas, coisas do tipo, dizendo que, não, o Uber é melhor, porque o Uber, ele viaja quieto, o Uber te dá uma garrafinha de água, te dá uma balinha, essas coisas, né? E naquela época, fundamentalmente, como prefeito de São Paulo, Fernando Haddad deixou o Uber
passar. E isso foi fundamental, porque, veja, não se trata só da Uber, foi fundamental para avançar depois uma série de reformas trabalhistas, previdenciárias, etc., que tornaram hegemônico esse tipo de trabalho, seja o Uber, seja o iFood, seja que empresa for. O que é muito curioso é que, assim, por muito tempo a gente, na esquerda, né, se perguntava como é que seria organizar os trabalhadores nessa categoria. Exato. Porque é Dispersos. muito dispersos. A única mediação, a princípio, entre eles é pela própria plataforma da empresa, né? Quer dizer... e o fato é que esses trabalhadores, a gente está vendo que é justamente as camadas mais precarizadas que estão mais se organizando ultimamente, né? Então, a gente pode pegar o exemplo do break dos apps, pode pegar o exemplo da escala 6x1. Quer dizer, esses trabalhadores que a gente se perguntava como a gente vai organizar, existe uma série de dificuldades, etc., eles estão se organizando. E o curioso é, por parte do governo, o governo não está encampando isso. Justamente aquelas categorias que são mais difíceis de organizar, Exatamente. que estão na vanguarda da organização, o governo simplesmente não está encampando essa luta junto com eles. E no caso, o Jones até comentou o caso das enfermeiras, né? Eu acho que foi fundamental também, a gente tem que aprender sempre com isso, né? Aproveitar as ondas conjunturais. Sim. Então, assim, a questão das enfermeiras está associada à questão da Covid. Uhum. A questão do break dos apps também. E quem está acolhendo no governo? Quem está acolhendo isso? O ministro do Trabalho agora? Não, o ministro do Trabalho, a primeira declaração que ele deu sobre a luta do fim da escala 6x1 foi ser contra, né? Sim. Ele defendeu o negociado sobre o legislado, que é o princípio fundamental basilado da contra-reforma trabalhista do Temer. Exato. E sobre a questão dos aplicativos, a proposta que saiu do Ministério do Trabalho de PL dos aplicativos é uma proposta feita sob medida pela Uber. A proposta que foi debatida na Califórnia de aplicação do trabalho por plataformas, a proposta é mais à esquerda, na Califórnia, nos Estados Unidos, do que a proposta formulada pelo governo Lula. E além de que, e aí essa é uma coisa que, por exemplo, a gente sempre conversa, né? A falta de pensamento estratégico. Porque, vamos lá, trabalho por plataforma é uma realidade. Ele não vai acabar. É isso, está dado. Dito isto, o que é que a gente poderia... estatizar o iFood. Mas aí vem a questão, o que é que a gente poderia fazer? Seria fundamental ter uma política estatal de um complexo produtivo público de empresas de aplicativo públicas que garantissem boas condições de trabalho e remuneração para os trabalhadores, que inclusive tivesse capacidade de regular esse mercado a partir da presença pública direta e que usasse inclusive essas informações como instrumento de planejamento de políticas públicas, porque onde o Uber chega, ele bagunça toda a política urbana e toda a política de mobilidade. A disponibilidade, por exemplo, de carros, o preço, tudo isso é controlado por uma empresa privada. Então, uma empresa privada como a Uber, ela tem um controle fundamental da mobilidade urbana de uma cidade como São Paulo, de uma cidade como Recife. Isso deveria ser instrumento de política pública, de planejamento público, para não só pensar a qualidade do emprego, as condições de trabalho, saúde, contribuição previdenciária, mas como pensar a mobilidade. Não faz sentido você dizer assim, ó, um exército de milhões de trabalhadores, carros e motos estão conectados por um aplicativo privado que atende a interesses privados e estão totalmente fora do controle do ente público que teoricamente teria a função de planejar tudo isso. Só um parênteses, na cidade de São Paulo, o transporte público foi superado pelos de aplicativo. Exato, então assim, veja, aqui tem um debate estratégico, um debate sobre soberania, sobre soberania de dados, sobre colonialismo digital, sobre planejamento urbano, sobre mobilidade, sobre condições de trabalho, sobre inclusive riqueza, porque o lucro da Uber é remetido para fora, para sua sede, né? Isso não poderia acontecer, isso deveria ficar aqui no Brasil. Então, era o papel, por exemplo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, conectado com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia e do Planejamento, apresentar um projeto para o Brasil ser autossuficiente na sua economia de plataformas com um complexo público direcionado, sabe? Uma tecnologia Brás que desse vazão a tudo isso e estimulasse, inclusive, do ponto de vista de empregabilidade de engenheiros, programadores, desenvolvedores de software e tal,
data centers, é um espelho, né? E por aí vai, que tudo ficasse no Brasil, com tecnologia produzida no Brasil, dados no Brasil, regulado de maneira transparente, com participação intensa dos trabalhadores da universidade, gerando emprego, gerando riqueza no Brasil e não deixando a gente submetido a esses monopólios estrangeiros. Porque muito se fala do Elon Musk, das Big Techs, das plataformas, mas regulação jurídica sem tirar o controle de mercado deles é, em última instância, enxugar gelo. O direito ele não transcende a força da economia. Regulação jurídica é interessante, é importante, é um passo, mas se não tirar o controle deles do mercado, fez bem pouco, né? É verdade.